Estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui para você, com você e por você. Recentemente eu palestrei sobre o tema Um Novo Olhar, na posse da Associação das Amigas da Mama de Cabo Frio. E me pediram tanto que eu trouxe esse assunto aqui para o nosso programa. Um novo olhar para a vida, para você, para a saúde. Que olhar você tem para o mundo? Você sabe que tudo é de que forma você vê as coisas. E aí tem algumas imagens que eu quero que você olhe e pense. O que você vê? Na verdade, são duas imagens, mas o nosso olhar acaba se fixando em uma delas. Será que você está vendo as duas imagens nesta mesma foto? Essa nada mais é do que uma forma de mostrar como é que a gente se comporta diante da vida, do mundo. Tudo tem dois lados, duas formas de ver. Qual é o olhar que você quer ter? Você quer ver bem ou mal? Você quer ver a saúde ou a doença? Isso é muito importante. Pare e pense, porque aquilo que você vê, de fato, se torna uma realidade na sua vida. Você pode ver de outra maneira. Seja qual for a situação, sempre tem um lado bom, um lado bonito. E é nisso que nós precisamos focar, porque tudo está aqui, na nossa mente. Se você pensa, você sente, e como você sente, você se expressa. Então, aprenda a olhar a vida de uma maneira diferente. Essa é a mensagem de hoje para você. Que tenha um novo olhar. Eu preciso, nós precisamos. Vamos olhar as coisas de um modo diferente? Olá! O nosso Simplesmente Iva Maria apresenta hoje um assunto muito interessante. Vamos falar de nosódios? Você já deve ter ouvido falar de homeopatia, não? Mas hoje eu quero te apresentar os nosódios. E para falar sobre esse assunto, vamos entrevistar o Dr. Carlos Lírio. Ele que é naturopata, é diretor do Instituto Roberto Costa e coordenador do curso de Naturopatia PIX na região dos Lagos. Dr. Carlos Lírio, fale um pouquinho sobre a sua atividade e conte-nos da sua história. Sou médico, me formei em medicina em 1988 e sempre me dediquei, sempre me interessei desde os tempos da faculdade por homeopatia, né, por acupuntura, por terapias alternativas de uma forma geral. E me graduei e fiz a formação toda clássica em medicina, né? Me especializei em clínica médica, depois em saúde da família. E também tive sempre muito interesse por psiquiatria. E fui levando e também paralelamente fazendo as formações em terapias alternativas, começando por homeopatia, depois medicina tradicional chinesa, e Ayurveda, fitoterapia, e fui até o ano de 2003, 2004, eu sempre trabalhei nos dois lados, né? Trabalhei na prática convencional, da medicina convencional, da medicina, da biomedicina, e também trabalhei paralelamente as terapias alternativas. De 2004 em diante, eu resolvi trabalhar somente com as terapias alternativas e principalmente a homeopatia, e dentro da homeopatia os nosódios. Os nosódios, eu conheci os nosódios com o professor Roberto Costa, um médico homeopata da cidade de Petrópolis, onde eu nasci e cresci, passei boa parte da minha vida. Hoje eu não moro mais lá, mas
eu, quando criança, fui curado de asma pelo Dr. Roberto Costa, com nosódios. Na época eu não sabia que era isso, obviamente. Mas eu lembro, a imagem do médico curador sempre foi na minha memória a de um médico homeopata. Porque eu era portador de asma e tinha passado por diversos momentos em que diversos profissionais, especialistas do Rio de Janeiro, e sempre com muitos medicamentos e tal, e nunca fui curado. Eu lembro que quando eu conheci o Dr. Roberto Costa, no dia que eu fui no consultório dele, eu lembro até hoje que ele colocou uma fralda nas minhas costas, auscultou o meu pulmão com o ouvido dele, e eu saí dali com a minha mãe e fomos a uma farmácia homeopática que tinha embaixo, na mesma galeria, uma farmácia bem antiga, né, com os vidrinhos, e ali nós fizemos o medicamento, que eram umas pastilhinhas, né, uns tabletinhos, e eu tomei aqueles tabletinhos e eu fiquei curado, nunca mais tive asma. Então aquilo ali ficou na minha memória, como eu disse. Entrei na medicina pensando em ser homeopata, igual ao Roberto Costa, que havia me curado. E trilhei esse rumo. Depois de formado, estudei com ele em Petrópolis, né, os nosódios, e passei a pautar a minha atividade clínica toda baseada na prescrição dos nosódios. Que tal falar sobre o que são os nosódios para os nossos telespectadores? Os nosódios são isoterápicos, né? Eles são produtos, remédios, produzidos a partir de material biológico, né? Órgãos, tecidos, micro-organismos, alérgenos, material biológico de uma forma geral, submetidos ao processo de dinamização homeopática, né? Então, os nosódios, eles são, como eu falei, produzidos de órgãos. Então nós temos ou micro-organismos ou alérgenos. Por exemplo, eu pego lá a pessoa que tem alergia a camarão, né? Nós vamos fazer um nosódio do camarão. Eu vou diluir, dinamizar o camarão várias vezes, e com aquele produto final chamado nosódio, eu vou começar a tratar a pessoa que tem alergia a camarão, né? Seria como se eu começasse a tratar a pessoa com o espírito do camarão, né? De tão diluído que ele foi, ele deixou de ser camarão e passou a ser o espírito do camarão. Então eu comecei a trabalhar, a gente começa com esse medicamento muito diluído, de forma que a pessoa vai se acostumando com o camarão, né? Aquele organismo vai começando a se acostumar, e aí vai se diluindo menos, né? Vamos diluindo cada vez menos, até a hora que nós vamos nos aproximando mais do camarão biológico e a pessoa já está apta a comer, porque o corpo já se acostumou ele não mais tem aquela reação alérgica, né? Então, os nosódios não foram criados pelo Roberto Costa, eles foram criados ainda no tempo de Samuel Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, mas também não foi por Hahnemann, foi por discípulos dele, que eram veterinários, que produziram os nosódios. Os primeiros nosódios foram para tratar animais. Naquela época, né, existiam duas doenças muito comuns, que eram o mormo e o carbúnculo, que acometia o gado e os cavalos, e que eram transmitidas por secreção nasal e sangue. Os veterinários resolveram pegar as secreções e o sangue e fazer esse processo de diluição e tratar aqueles animais, e os animais responderam bem e ficaram curados. Então ali nasceram os primeiros nosódios, né? E foram evoluindo, até que depois na Europa, no século XX, nos anos de 1900, 1920, 1930, 1940, o Dr. Eduard Bach, o mesmo que criou os florais de Bach, ele, antes de criar os florais de Bach, ele criou os chamados nosódios intestinais de Bach, que são nosódios produzidos a partir das bactérias
boas, né? As boas bactérias do intestino, o que hoje em dia as pessoas chamam mais ou menos de probióticos, né? O Dr. Eduardo Bach foi o primeiro a ter essa percepção de que o intestino é o órgão talvez mais importante do corpo, né? É o órgão imunológico maior do corpo, como hoje se chama o segundo cérebro, né? Mas pelo intestino é que tudo acontece, né? Inclusive, o nosso próprio corpo é formado pelos alimentos que passam pelo intestino. Então é no intestino que todas as doenças, na verdade, se formam. E o Dr. Eduardo Bach dos Florais foi o primeiro a perceber isso, criando esses chamados nosódios intestinais de Bach. Depois, na França, pesquisadores franceses resolveram também fazer nosódios a partir de órgãos, né? De órgãos, o que se chamou de organoterápicos, né? Então, se faziam nosódios de órgãos, de coração, de pulmão, de osso, de estômago, formavam-se lisados de órgãos, né? Extratos de órgãos, e se tratava homologamente, né? Uma pessoa que, por exemplo, teve uma fratura, ela tomava o nosódio do osso, que era um preparado ósseo, que era feito inicialmente de porcos criados em cativeiro, na França. Depois esses nosódios evoluíram no Brasil com o Dr. Roberto Costa, com preparados a partir de órgãos humanos, que é uma das razões do nosso trabalho. Como que a gente fazia com órgãos humanos? Como que o Roberto Costa fazia com órgãos humanos? Ele conhecedor de muitos cirurgiões. Sempre que havia uma cirurgia, por exemplo, uma retirada de útero, ele conversava com a paciente e com o cirurgião, solicitando um fragmento do órgão útero para que esse órgão pudesse ser utilizado como organoterápico. Antes, é lógico, observava-se, porque o que interessava era o órgão saudável, não a parte doente do órgão, né? Então, quando se retira um útero, por exemplo, numa cirurgia de mioma, só um pedacinho do mioma que ocupa o útero, né? O resto todo o útero está saudável. O que interessava para o Roberto Costa era a parte saudável do útero, que ele levava para o seu laboratório e preparava o organoterápico, né? Que era o nosódio do útero, que tem por função tratar o útero, não só do ponto de vista orgânico, mas também do ponto de vista simbólico, né? Do ponto de vista psicossomático, né? Nos casos de histeria, né? O órgão, o útero é um símbolo, né? Desses desequilíbrios emocionais e mentais. Então, o organoterápico tem por princípio tratar o órgão e também o correspondente psicossomático daquele órgão. Eu, como aluno do Roberto Costa, também durante muitos anos trabalhei em hospital e continuei esse trabalho formando sempre matrizes de organoterápicos, né? Então, um cirurgião no hospital que eu trabalhava entrava numa cirurgia de retirada do estômago por alguma razão, eu conversava com o paciente, conversava com o cirurgião e pegava, o paciente doava um fragmento daquele órgão e nós fazíamos os nossos matrizes que nós temos até hoje desses órgãos saudáveis, né? Então, os nosódios evoluíram mais ou menos dessa forma, né? Qual a relação dos nosódios com a iridologia? Uma das formas mais interessantes da gente visualizar esse corpo frequencial ou esse corpo vibracional, né? Porque existem aparelhos de diagnóstico para o corpo biológico, né? Tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética, elas visualizam o corpo biológico. Mas existem também métodos que visualizam o corpo frequencial, métodos de diagnóstico. Existem vários. Mas o que melhor eu conheço, o que mais tem afinidade com os nosódios é o diagnóstico da íris, a iridologia. Através dos olhos da íris,
nós conseguimos visualizar esse campo frequencial, esse corpo eletromagnético. Conseguimos visualizar esses órgãos eletromagnéticos, conseguimos visualizar o coração, o pulmão, o cérebro, as emoções, tudo através da íris. Então, quando eu visualizo no exame iridológico um pulmão deficitário, eu tenho a oportunidade de tratar com o nosódio do pulmão esse pulmão deficitário ainda em nível eletromagnético. Porque se eu não fizer isso, o pulmão biológico vai adoecer, com certeza. E da mesma forma, se eu já também tenho uma doença já biológica instalada, e eu fazendo o diagnóstico da íris, eu vou ver como é que está esse corpo a nível frequencial. E vou tratar o corpo não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista vibracional com os nosódios. Então a íris é um instrumento de diagnóstico muito importante para a nosodioterapia. E a medicina vibracional frequencial tem se falado muito ultimamente e eu gostaria de entender o que é, como a gente pode traduzir isso, porque não é um conceito muito fácil. Os nosódios, os nosódios vibracionais, né, ou frequenciais, eles são produzidos a partir dos nosódios convencionais, né? Porque nós percebemos que o nosso corpo biológico, ele não existe somente enquanto corpo biológico, né? Além do corpo biológico, nós temos um corpo eletromagnético, né? Que é o verdadeiro campo de atuação da consciência, das emoções, dos pensamentos, né? Antes do corpo se plasmar ou se materializar em biológico, num processo dinâmico, ele acontece nesse corpo eletromagnético, ou vibracional, ou frequencial. Isso quer dizer que nós temos essa formação biológica, mas anterior à formação biológica, nós temos exatamente um corpo idêntico, eletromagnético, vibracional, frequencial, que tem útero, pulmão, estômago, como se fossem imagens, né? Eletromagnéticas, né? Então, esse corpo, é nele que acontecem os processos de saúde e doença, né? O corpo biológico é a última instância, é a ponta do iceberg, né? Quando aconteceu no corpo biológico, esse corpo eletromagnético, vibracional, ele já adoeceu há muito mais tempo. Os nosódios vibracionais ou frequenciais, eles vão atuar exatamente nesse corpo vibracional. O corpo vibracional, não adianta eu usar remédio químico, porque o remédio químico não chega nele. Eu preciso chegar com ele numa vibração, numa frequência. Esse corpo eletromagnético só entende essa linguagem. E os nosódios, quando eles passam por esse processo de dinamização, eles vão sendo energizados, né? Eles vão sendo transformando do lado dele biológico, do tecido, para o lado frequencial. É como se a gente fosse liberando essa frequência eletromagnética no processo de dinamização, que não é somente diluição, é uma dinamização, significa energização. Então eu estou buscando nesse processo a energia do órgão, né? A energia do coração, que é diferente da energia do pulmão, que é diferente da energia do fígado, e assim por diante. Então, como eu disse, né, no exemplo anterior do útero, quando uma mulher tem um processo no útero ou no estômago, primeiro ela vai adoecer nesse campo eletromagnético, né? Depois é que essa doença vai chegar no terreno biológico. Então, eu preciso tratar primeiro esse campo eletromagnético, frequencial ou vibracional, o que muita gente hoje chama de quântico também, né? Mas eu preciso tratar
com medicamentos que cheguem a essa esfera, a esse campo de energia. E os nosódios são remédios e medicamentos que chegam ali. E agora? Quem está acompanhando esse nosso bate-papo e se interessou pelo assunto, o Instituto faz formação em nosódios? Oferece essa oportunidade para quem quer aprender mais? Como as pessoas podem procurar? A nosodioterapia, ela é uma terapia científica, né? Toda ela de base científica, em que nós temos um método de diagnóstico e tratamento das doenças a nível frequencial. Então, digamos que ela é uma racionalidade, né? Onde ela tem toda uma metodologia de trabalho, desde da anamnese, né? da história da pessoa, um método complementar de diagnóstico, que é a iridologia, e um método de tratamento, que são os nosódios, né? O Instituto Roberto Costa, ao longo dos anos, ele vem ensinando a isoterapia, a nosodioterapia, a homeopatia, mas nós estamos focando hoje muito a nosodioterapia científica com um curso de formação aberto a profissionais de saúde, terapeutas holísticos e pessoas de uma forma geral que queiram ter também a prática do autocuidado, né? Então, temos um curso de formação de nosodioterapia científica. Quem tiver interessado em informações sobre o curso, basta acessar o site nosodios.com, onde você vai ter diversas informações sobre o curso e também as redes sociais do Instituto Roberto Costa. E nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosódio com o meu querido professor, Dr. Carlos Lírio. Eu tive a honra de estudar naturopatia, fiz o curso de pós-graduação e posso dizer que agora, além de jornalista, também sou naturopata. E esse é um dos assuntos que nós estudamos em sala de aula. A homeopatia e, é claro, também os nosódios. Já posso aplicar essa terapia no meu dia a dia e no dia a dia das pessoas. Como é bom, conhecimento é libertador. Se você quiser saber um pouco mais, entre em contato comigo. Tem aí todas as formas de estar acompanhando o nosso trabalho e de falar diretamente comigo, tirar sua dúvida, perguntar de que forma todo esse processo terapêutico pode ajudar você a ter um novo olhar para a vida. E falando de novo olhar, está na hora de conhecer como foi esse momento especial, terapêutico, que nós vivenciamos lá na posse da Associação das Amigas da Mama de Cabo Frio. Vem comigo. A AMA Cabo Frio, a Associação das Amigas da Mama, completou 14 anos de existência. E agora passa por uma nova fase. Acabou de assumir recentemente a nova diretoria para a gestão 2019-2021. A reunião de apresentação de posse da nova gestão aconteceu no Hotel Malibu, em Cabo Frio. O Coral das Amigas da Mama fez uma participação especial de abertura e encantou a todos. Deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje comprei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, travei nas horas, mas o que passa é paixão. Na vida temos fé para continuar de pé. Na jornada, um abraço sincero, gesto que ama, mãos que curam, olhar que acredita, no coração que vivifica. A voluntária Genir Vicente
carinhosamente chamada de Gigi Vicente, assumiu a presidência da instituição. Eu tive a honra de ser convidada para palestrar na ocasião e escolhi o tema Um Novo Olhar. Há 2 anos, Iva Maria estreou um novo projeto, o programa Simplesmente Iva Maria, que é exibido na TV Litoral News, na TV Arte HD e no seu canal no YouTube. Graduada em Administração Pública e pós-graduada em Gestão Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Tem formação pelo Instituto Napoleão Hill em Liderança, Inteligência Interpessoal, Estratégias e Comunicação Eficaz. Nos últimos anos, se empenhou em estudar e aplicar práticas integrativas e complementares em saúde. Está finalizando o curso de pós-graduação em naturopatia, é terapeuta floral e iniciou recentemente o curso de homeopatia. Por favor, Iva Maria, agora o microfone será todo seu. E o encontro terminou em alto astral, uma verdadeira terapia de grupo. Só isso já é o suficiente para liberar a ocitocina. É gostoso, não custa nada, é de graça. E olha que benefício você faz para o seu organismo. Estão se sentindo bem agora? Que pena, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigada a você que acompanha o nosso Jornalismo do Bem. E eu aproveito para te convidar a entrar no nosso canal no YouTube, se inscrever, apertar o sininho, dar o like e ficar com a gente. É bom demais saber que eu conto com você, fazendo parte da nossa equipe. Que tal? Tô te esperando. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Casa de Repouso Lar Peniel oferece serviço completo de hotelaria, assistência e lazer com cuidados constantes de enfermagem. O lugar certo e de confiança para a terceira idade. O lar oferece sistema de creche e hospedagem fixa. Entre em contato, agende uma visita e conheça nosso espaço. Carinho, cuidado, atenção e respeito. Lar Peniel, Rua Dimas Teixeira, 49, Jardim Esperança, Cabo Frio. Oferecimento Estúdio da Beleza Kátia Mendonça. DM Arte Mídia Digital. Fisioterapeuta dermatofuncional Edvir Unsonche. A Trelle valora sua marca. Anuncie com a gente.